A mente domina a matéria. A procura das fontes de psicocinese. Possivelmente o maior desafio para os pesquisadores modernos de psi é explicar qual força ou forças poderiam ser responsáveis pelos fenômenos atribuídos à psicocinese. Os físicos convencionais rejeitam em absoluto a ideia de que a localização ou a forma de objetos tangíveis podem mudar sem a aplicação aparente de força física. Há muitos entusiastas da psicocinese apontam para um conceito de compreensão mais fácil. O cérebro humano pode interagir com seu meio em graus variáveis. Talvez pensam alguns. Pessoas com dom psíquicos podem modular suas ondas cerebrais para conseguir controle de acontecimentos no mundo físico. Como prova disso, os parapsicólogos mostram experiências de laboratório onde, aparentemente, certo tipo de ondas cerebrais estão associadas com a psicocinese e com outras supostas ocorrências psíquicas. Os 4 tipos principais de ondas cerebrais registrados em gráficos através de um eletrocefalograma são mostrados abaixo, acompanhadas de descrições das atividades geralmente ligadas a cada uma. Ao tentar estabelecer uma base teórica para a psicocinese, os parapsicólogos também lançam mão de certos princípios científicos modernos que parecem sugerir modelos para ocorrências físicas paranormais. Para alguns pesquisadores psíquicos, por exemplo, o comportamento estranho e imprevisível de partículas subatômicas parece ser similar a certos efeitos de psicocinese. Outros dizem que a psicocinese pode ser atribuída à energia invisível contida nessas partículas, ou talvez em fenômenos como o calor e o som. As teorias desses pesquisadores de PCI são mostradas nas 6 páginas seguintes, porém, nenhum parapsicólogo ainda explicou de forma satisfatória como a mente pode interagir com tais forças, criando eventos físicos. As ondas betas que aparecem no gráfico, com picos baixos e frequentes, caracterizam uma pessoa acordada e alerta. Atividades como andar, falar, ler e discar um telefone requerem ondas cerebrais do tipo beta. Em períodos de ansiedade ou concentração intensa, o cérebro pode ficar no modo beta, mesmo quando os olhos estão fechados, alfa. Este é o estado mental para alguns pesquisadores associados com efeitos de psicocinese. Sempre que uma pessoa fecha os olhos, seu cérebro gera ondas alfa. Nos períodos mais constantes e longos de alfa, surge o estado alerta, relaxado, no qual a pessoa fica muito receptiva a sinais externos. Pode-se induzir ondas alfa com hipnose, música, meditação e até assistindo à televisão. Teta, em adultos, as ondas teta em geral denotam transe profundo, um estado em que os místicos podem entrar quando querem. Quando o modo teta domina, as sensações de dor podem ser obscurecidas. Assim, um yogi ou um faqui produzindo ondas cerebrais teta podem se deitar confortavelmente numa cama de pregos ou suportar ferimentos sem recuar. Delta, estas ondas com picos distantes são mais lentas que a maioria das outras e em geral geradas no sono. Para alguns cientistas, elas são um mecanismo de defesa diante da ameaça de doença ou ferimento. O cérebro pode emiti-la. Comparações quânticas. Alguns parapsicólogos voltaram-se para os princípios intricados da mecânica quântica na esperança de explicar como a mente pode afetar a matéria. No micromundo das partículas subatômicas, os eventos são em geral imprevisíveis e talvez não menos bizarros do que uma xícara de chá passada ilesa por uma barreira sólida. Uns poucos pesquisadores de psicocinese, em especial o físico alemão Helmut Schmidt, afirmam ter demonstrado que observadores com dom psíquico podem afetar eventos no nível quântico. E segundo o raciocínio de alguns parapsicólogos, se esse poder
Se esse poder existe, ele também pode ser usado no macromundo. Tome, por exemplo, a ideia de que uma xícara poderia passar por uma barreira. Pelas leis da ciência comum, esse fato parece impossível. Como um objeto sólido pode permear outro? Pergunta. Alguns paranormais alegam poder fazer um objeto sumir de um local e reaparecer em outro. Eles poderiam, com essa chamada teleportagem, mover peças de um cômodo para outro ou de dentro para fora de um recipiente. Acontece que as micropartículas comportam-se de forma um tanto similar a isso, passando por barreiras e aparecendo em lugares onde, segundo os físicos clássicos, não deveria estar. Mas mesmo uma peça como uma xícara compõe-se de inúmeras micropartículas. Se essas minúsculas unidades podem permear barreiras, pergunta-se a alguns pesquisadores, não será possível, sob certas circunstâncias, a xícara toda passar de um lado de uma parede para outro? Pergunta. Embora essa analogia possa ser fascinante, os cientistas das principais correntes geralmente afirmam que as leis do micromundo não podem ser aplicadas diretamente ao macromundo. Superfícies de ação. Na metade da década de 1970, John Husted, um físico inglês, fascinou-se com os supostos efeitos de paranormais que alegavam poder entortar objetos de metal, tal como chaves e colheres, sem usar força física. Buscando uma explicação para esse fenômeno, ele encetou uma série de experimentos com crianças supostamente capazes de deformar metal sem tocá-los. Husted não se preocupou com grandes efeitos, com colheres entortadas, interessando-se principalmente por mudanças pequenas, quase imperceptíveis. Ele pôs chaves de porta em vários locais de uma sala, deixando uma criança testada nas proximidades de cada local. Nas chaves ele prendeu medidores sensíveis, destinados a determinar se alguma força atuara sobre o metal. Durante inúmeras sessões, contou Husted, foram registradas pequenas variações de pressão nas chaves. Por outro lado, quando não havia criança alguma na sala, tampouco se registrava qualquer alteração. Husted começou a trabalhar em uma nova teoria para explicar como esse fenômeno podia ocorrer, inclusive quando as crianças estavam a vários metros das chaves. Para complicar sua tarefa, havia o fato de que diversas chaves postas em locais diferentes da sala às vezes pareciam sofrer pressão ao mesmo tempo. Talvez, pensou Husted, os corpos das crianças emitissem algum tipo de onda de energia. Considerando a posição precisa das chaves, Husted pensou que essas ondas pareciam ter a conformação de planos ou lâminas, eram superfícies de ação. Às vezes, segundo Husted, essas lâminas podem se torcer, como a tira estendendo-se da mão mostrada abaixo. Esse retorcimento, pensou ele, poderia se prolongar para uma colher ou outro objeto de metal, provocando seu entortamento. Interessante é que Husted diz ter conseguido medir e registrar evidências do fenômeno com maior frequência quando as crianças estavam relaxadas, quase desatentas, no estado associado com as ondas cerebrais alfa. Quando se concentravam, elas em geral não geravam superfície de ação, assim não havia pressão nas chaves. Energias de levitação. Segundo uma lei básica da física, nenhum objeto pode se mover sem gasto de energia. Se uma mesa levita, por exemplo, deve existir alguma força que faça a mesma erguer-se no ar. Mas de onde viria tal força? Pergunta. E como alguém pode ter acesso a essa força e dirigi-la de maneira a provocar o efeito de psicocinese? Pergunta. Ao lado de todo esse século,
Ao longo de todo esse século, os parapsicólogos têm tentado responder a essas questões. Após realizar uma série de experimentos, um pesquisador de efeitos psi afirmou que todos os participantes de sessões nas quais uma mesa aparentemente levitava tinha perdido algumas gramas de peso. Para ele, isso indicava que todas essas pessoas haviam contribuído de alguma forma com um pouco de sua própria energia para a aparente psicocinese. Mas recentemente os entusiastas de psicocinese aventaram a hipótese de que o calor ou o som pudesse suprir a força psicocinética. Diz um pesquisador que diminuiu em 1 só grau Celsius a temperatura de uma sala liberaria energia. Diz um pesquisador que diminuir em 1 só grau Celsius a temperatura de uma sala liberaria energia suficiente para levantar uma poltrona vários metros acima do chão. Por outro lado, a suposição de que o som pode gerar energia de psicocinese vem de fato de alguns paranormais usarem a música para ajudar seus supostos poderes. Em ambos os casos, alguns pesquisadores do assunto especulam que ondas de som ou de calor se aglutinam formando uma energia coesa, que poderia então ser direcionada para um objeto. O processo seria similar, dizem eles, à forma pela qual um raio laser adquire sua força, através de concentração e direcionamento da luz. Resta uma questão básica: o que poderia fazer a energia essencialmente difusa convergir? Pergunta. Uma resposta a isso aponta novamente para um possível poder da mente humana sobre a matéria. Talvez, pensam os pesquisadores, pessoas especialmente talentosas possam usar sua vontade ou consciência para dominar a energia incipiente e consolidá-la numa força capaz de mover objetos de acordo com o seu desejo. O estado hipnótico. Praticamente desde que os seres humanos buscam alívio para sofrimentos ou resposta para preces, procuram ajuda num estado parecido com a do sono, hoje conhecido como hipnose. Os sacerdotes da Grécia Antiga e do Egito punham as pessoas em transe para tratar de seus problemas físicos e mentais. Os salões da Europa do século 17, 18 eram salpicados com um magnetismo animal invisível, mais potente, que abalava e então supostamente curava as pessoas. Mas até hoje a hipnose, uma condição da qual o subconsciente parece dominar a mente consciente, não é completamente entendida. A história moderna da hipnose começa com Frank Anton Mesmer, um médico austríaco que acreditava estar canalizando uma força magnética invisível capaz de curar os doentes. Mesmer deu seu nome a esse fenômeno, o mesmerismo, mas os praticantes posteriormente desprezavam sua teoria de magnetismo, dizendo que o próprio hipnotizador de alguma forma controlava a pessoa hipnotizada. Depois surgiu outra explicação: era apenas através da vontade, ou sugestionabilidade, que o hipnotizador conseguiu sua aparente maestria. Hoje, para muitos, a hipnose representa um estado alterado de consciência. Alguns cientistas, contudo, suspeitam que as pessoas, embora inconscientemente, estão apenas desempenhando um papel para agradar ao hipnotizador. Seja qual for a explicação, a hipnose foi usada para vários fins: bloquear a dor, divertir, ativar emoções ou recordações guardadas e melhorar a atuação no esporte ou numa arte. Mesmo que a hipnose seja apenas um meio para as pessoas fazerem o que querem, seus resultados sugerem o poder da mente sobre os limites da matéria. Um praticante do mesmerismo induz um estado hipnótico numa mulher, que mostra esta gravura. Alguns mesmeristas acreditam poder canalizar força magnética através das mãos.
os fabulosos magnetos de Mesmer. Embora chamado pai da hipnose, Franz Anton Mesmer nunca entendeu o fenômeno que ele tornou famoso. Nascido em 1734, o médico Mesmer acreditava que toda a matéria permanecia suspensa num fluido magnético invisível sobre a qual os planetas e as estrelas exerciam atração gravitacional. Quando esse fluido ficava desequilibrado nas pessoas, elas adoeciam. O remédio era passar magnetos sobre seus corpos. Então, elas então entravam no que Mesmer chamava de crise benéfica, em geral acompanhada de convulsões, e eram declaradas curadas. Começando na década de 1770 em Viena e Paris, Mesmer tratou com seus magnetos muitas pessoas importantes, mulheres em especial, para acomodar todos. Ele construiu um bucket, uma grande banheira coberta, ao redor da qual 30 pessoas podiam ser magnetizadas de uma vez. No bucket havia vidro esmerilhado, bastões de ferro e garrafas da chamada água magnetizada. Os pacientes pegavam os bastões e aplicavam nas partes doentes dos corpos. Músicos escondidos tocavam suavemente, enquanto Mesmer, ele era patrono do jovem Mozart, vestia uma roupa roxa, um roupão roxo, e tocando uma harmônica balançava um bastão de ferro. Os cientistas desprezaram Mesmer e seus magnetos. Em 1784, uma comissão real de 9 cientistas, encabeçada por Benjamin Franklin, na época embaixador americano na França, investigou o mesmerismo e declarou fraudulento. Os pacientes só reagiam quando sabiam que estavam sendo magnetizados, disse a comissão. Assim, o magnetismo era só a crença e imaginação dos pacientes. Ironicamente, a comissão entendeu a natureza da hipnose melhor que Mesmer, pois ele insistia que ela tinha uma base fisiológica. O veredito destruiu Mesmer. Desacreditado, ele foi para a Suíça, onde morreu na miséria em 1815. Mesmer e suas ideias são satirizadas nessa gravura em 1784. Um mesmerista, num globo, canaliza magnetismo do céu. O balão de ar quente, inventado pouco antes, aumentará a crença popular do poder de forças invisíveis como o magnetismo. Nesta gravura do salão de Mesmer em Paris, os ricos estão ao redor de um baguete e uma mulher desmaia. Numa sala do fundo, pobres são tratados de graça. O salão era forrado de espelhos, talvez para intensificar o magnetismo. Uma caricatura da época mostra o mesmerista como um burro, figura frequentemente usada na época para simbolizar o charlatanismo. Ao fundo, 2 pacientes parecem como carneiros. O debate dos doutores. A saída de cena de Mesmer abriu a porta para a exploração mais séria da hipnose no século XIX e para o reconhecimento desta como um fenômeno psicológico, em vez de fisiológico. Um nobre francês, o Marquês de Puységur, deu o primeiro passo nessa direção. Seguidor de Mesmer, o Marquês hipnotizava camponeses conterrâneos seus. Ele notou que as pessoas, embora num transe profundo, reagiam a sugestões, depois, em geral, não se lembravam dos fatos. Uma condição hoje conhecida como amnésia pós-hipnótica. Enquanto o Marquês acreditava em magnetismo, um dos seus pupilos, o padre português José Custódio de Faria, disse que a hipnose era um tipo de sono lúcido, envolvendo só o consentimento da pessoa estudada. Algumas décadas depois, James Braid, um cirurgião britânico, concluiu que uma pessoa podia entrar em transe concentrando-se numa só ideia. Foi Braid que deu o nome de hipnose a esse estado de transe, por causa de Hipnos, o deus grego do sono. Essas ideias seriam mais desenvolvidas na França por um médico que morava perto da cidade de Nancy, na década de 1860, o Dr. Ambrose Auguste Liebelt,
deu a seus pacientes duas opções: remédios convencionais pagos ou tratamento por hipnose grátis. Quando ele curou por hipnose um paciente de ciática que fora tratado sem sucesso por Hippolyte Benrey, um professor de medicina da Universidade de Nancy, o respeitado Benrey começou a colaborar com Liebeault. Os dois trataram mais de 12 mil pacientes em sua clínica de hipnose, que também atraiu visitantes importantes como o psicólogo Sigmund Freud. Mas Freud, dizem, um hipnotizador ineficiente, achou os resultados com seus pacientes transitórios demais e logo trocou a hipnose pela psicanálise. No final do século, a velha visão fisiológica da hipnose foi defendida pela última vez. Jean-Martin Charcot, um neurologista eminente do Hospital Salpêtrière em Paris, supôs que sintomas histéricos poderiam ser produzidos e aliviados pela hipnose, declarou-a uma condição fisiológica que funcionaria só para histéricos. Antes de morrer em 1893, Charcot admitiu ter errado, e mesmo assim sua pesquisa ajudou a legitimar a hipnose como área de estudo da comunidade médica. Liebeault, na sua clínica de hipnose na França, com auxiliares e pacientes, a foto é de 1900. A pesquisa do cirurgião britânico James Brand reforçou a ideia da hipnose como fenômeno psicológico. Hipnotizador Victor Reis, um camponês, obedece à sugestão do Marquês de Ponsegui para tomar leite como um gato. Muito suscetível, Reis achava que a hipnose aliviava a sua inflamação pulmonar. O neurologista francês Jean-Martin Charcot mostra para colegas o efeito da hipnose numa paciente histérica. A hipnose no palco. Muito antes de os cientistas começarem a levar a hipnose a sério, o público abraçara essa prática como forma de divertimento. No início do século XIX surgiram os hipnotizadores de palco e a hipnose caseira tornou-se um jogo de salão popular. Um dos seus entusiastas, dizem, era o escritor Charles Dickens, com muito talento para induzir transes. Infelizmente, para praticantes sérios, essa popularização da hipnose levou a inúmeras falsas impressões sobre seus poderes, muitas das quais sobrevivem ainda. Na época e mesmo hoje, os hipnotizadores de palco adoravam dizer que podiam fazer as pessoas agirem em desacordo com a sua personalidade. Você pode levar um democrata a fazer um discurso republicano ou um republicano a falar como um democrata, dizia um certo professor T.C. Cole Jr. em seu curso de hipnose por correspondência em 1900. Você pode fazê-los cavalgar com uma vassoura, pensando que é um cavalo, ou pescar com ela, achando que é uma vara. Porém, o professor admitiu que, nos seus shows de hipnose, sempre levava consigo pessoas já testadas por ele, só para o caso de uma eventualidade. Tal visão dos poderes de um hipnotizador tinha um lado sinistro que foi explorado por escritores e cineastas. Em seus trabalhos, a hipnose era frequentemente retratada como uma força do diabo, exercida por vilões que punham suas vítimas em transes e mandavam-nas realizar planos tramados diabolicamente. O típico hipnotizador fictício poderoso era o C.S. Vengali, do romance Trilby, escrito em 1894 pelo inglês George du Maurier. A fim de fazer fortuna, Svengali hipnotizou a heroína, bonita, mas seu talento para fazer dela uma cantora famosa. Sob
sugestionáveis, tocam música ficticiamente com objetos domésticos. O hipnotizador de palco Randy Bundy hipnotiza sua assistente, uma mulher com um nome também pitoresco, de Nadia Nadir. Neste pôster alemão de 1927, roupas exóticas acentuam a imagem do hipnotizador como alguém com poderes misteriosos. O Dr. Caligari, após hipnotizar um homem para executar seus planos vis, mostra a heroína nesta cena do filme alemão de 1919, O Gabinete do Dr. Caligari. O médico louco mantém o mesmerizado em seu gabinete, soltando só para matar inocentes. Numa proeza encenada por gerações de hipnotizadores, uma mulher fica suspensa entre duas cadeiras. Mas muitas pessoas podem fazer isso sem a ajuda da hipnose, tendo cuidado, é claro, para não machucar o pescoço. A chave da memória. Só no início do século XX, a hipnose começou a ganhar respeito da comunidade científica. Hoje ela é usada no tratamento da dor, em psicoterapia e mesmo como ajuda para o cumprimento da lei. O fato de a hipnose ter se tornado uma ferramenta da psicoterapia deve-se muito a Milton Erickson, filho de um fazendeiro e um escocês, nascido em 1901, totalmente paralisado pela polio aos 17 anos. Erickson um dia estava numa cadeira de balanço, seguro por correias na vertical, desejando alcançar uma janela, quando percebeu que a cadeira balançara um pouco. Teria o seu desejo feito seu corpo se mover? Pergunta. Nos meses seguintes, ele fez um tipo de auto-hipnose, tentando reconquistar o domínio do movimento. Sua técnica era procurar na memória a sensação de um movimento, como alcançar um forçado. Então ele olharia fixo para a sua mão, até que seus dedos começassem a se contorcer. Aos poucos, os movimentos ficaram mais fortes e, sob seu controle consciente, menos de um ano depois de ter feito uma cadeira balançar, Erickson ficava em pé, com muletas, depois andaria sem ela, só um pouco manco. Erickson tornou-se um psiquiatra e foi um dos primeiros a aplicar a hipnose na psicoterapia. Hoje ela é muito usada para modificar comportamentos, em casos como o tabagismo ou de pessoas que comem demais, embora seus resultados benéficos muitas vezes durem pouco. Ela também é usada para tratar pacientes neuróticos, revelando suas experiências traumáticas reprimidas. Mas para muitos psiquiatras, os fatos evocados por hipnose talvez não reflitam a realidade, mas fantasias, medos e desejos do paciente. O uso da hipnose em investigações criminais é ainda mais controvertido. Embora haja casos de testemunhas que se lembram corretamente de detalhes obscuros de um crime depois de hipnotizadas, essas pessoas mostraram-se muito suscetíveis à sugestão hipnótica e por isso não confiáveis. Mas em 1987, a Corte Suprema dos Estados Unidos passou a aceitar como prova de defesa fatos lembrados com a ajuda de hipnose. A hipnose foi melhor aceita como meio para controlar a dor em 1958. A Associação Médica Americana aprovou seu emprego para esse propósito. Hoje ela é usada para controlar a dor em caso de queimaduras, câncer e partos. Milton Erickson, na foto com sua nora Lillian, foi pioneiro do uso da hipnose em psiquiatria. Muitos terapeutas preferem esse método à psicanálise freudiana para tratar problemas nervosos. Em 1919, o jovem Milton Erickson fica em pé, sem apoio, após sofrer paralisia. Para restaurar o movimento, além de usar a memória, ele disse que via sua irmã, um bebê, tentando andar e treinava seu próprio corpo de novo para fazer o mesmo. Em 1961, uma italiana sofre uma apendicectomia, estando anestesiada só com hipnose, que tem a vantagem de não influir na respiração nem na circulação, mas nem todos têm transes suficientemente profundos para uma cirurgia.
com a mão na água gelada, uma pessoa hipnotizada num teste na Universidade de Stanford diz não sentir dor. Os estudos mostram que a pessoa sente dor, mas essa informação não chega à sua consciência. Pessoa sob domínio. Desde o tempo dos magnetos de Mesmer, o método para hipnotizar uma pessoa foi muito simplificado e desmistificado. Hoje, admite-se em geral que a principal tarefa do hipnotizador é ganhar a confiança e a cooperação da pessoa a ser hipnotizada. Estabelecida essa relação, ele pode usar qualquer uma das várias técnicas de indução, independente do método usado. Na maioria dos casos, o hipnotizador pede à pessoa para se concentrar nele e ouvi-lo, relaxar, fechar os olhos e tentar imaginar suas sugestões. Os hipnotizadores muitas vezes pedem às pessoas para focalizar um objeto. Ele deve estar acima do nível dos seus olhos, de forma que olhar fixamente para ele seja cansativo e as pálpebras se fechem. Muitas vezes esse método é combinado com um procedimento chamado relaxamento progressivo, no qual se estimula a pessoa a relaxar cada músculo do corpo. O hipnotizador fala monotonamente, sugerindo que ondas de relaxamento estão banhando a pessoa e que ela está ficando sonolenta e não consegue mais manter os olhos abertos, mas ao mesmo tempo ela quer fechá-los. Há muitas variações sobre o tema. Uma outra técnica de relaxamento pede-se à pessoa para cerrar um pulso, deixar a atenção fluir para ele e então soltá-lo, para que ela escape. Outros são instruídos a contar para trás, de 1 em 1 ou de 3 em 3, ou contar seu ciclo de respiração, sempre se concentrando na fala monótona do hipnotizador. Outro procedimento comum envolve um movimento, como encostar nas palmas da mão e levantar ou deixar cair um braço, sugerido pelo hipnotizador. Mais sofisticadas são chamados métodos de criação de imagem, onde se pede à pessoa para imaginar uma cena e, no sentido figurado, entrar nela. A cena deve ser convidativa, como uma praia, uma nuvem ou nascer do sol. Também pode-se pedir à pessoa para se imaginar numa escada ou elevador, onde cada passo ou andar para baixo levam ao estado hipnótico mais profundo. Nesses casos é possível acabar com o transe hipnótico, revertendo-se o procedimento. A pessoa imagina-se subindo a escada, por exemplo. Em geral, porém, os transes terminam de forma muito simples. O hipnotizador fala para a pessoa acordar ou conta de 10, às vezes 20 para trás, enquanto ela aos poucos acorda. A maioria das pessoas pode ser hipnotizada, embora o grau de sugestionabilidade de cada um varie. Esse nível de receptividade pode ser testado de várias formas. Um paciente que levantou um braço por sugestão do hipnotizador pode, sem esforço aparente, mantê-lo no ar por 1 hora ou mais. Alucinações positivas e negativas são outra medida. Um barulho pode não ser ouvido porque o hipnotizador disse que não seria, enquanto um som imaginário é ouvido e pode ser interrompido com um simples gesto da pessoa, sugerido pelo hipnotizador. O hipnotizador pode também pedir para a pessoa avaliar a profundidade de um transe, colocando uma ordem em escala numérica. Em 1983, Harvey Mizell, hipnotizador, hipnotiza Ron Kittler, jogador de beisebol do Chicago White Sox. Kittler jogou muito bem naquele ano, mas não há prova de que foi devido à hipnose. Uma pessoa hipnotizada com um pêndulo que balança, chamado pêndulo de Chevreul, devido ao francês do século XIX que o popularizou.
O aparelho tornou-se sinônimo de hipnose. Na verdade, hoje ele quase não é usado para induzir transes. A auto-hipnose. Muitos especialistas da área afirmam que a maioria das pessoas podem fazer sua própria hipnose usando esse recurso para reduzir o estresse ou aliviar dores. Um método simples, segundo o psicólogo Stanley Chase, consiste em gravar uma fita as instruções que estão relacionadas aqui abaixo. A gravação poderá ser ouvida a qualquer momento, sempre que se pretende estimular a auto-hipnose. Sente-se numa cadeira confortável com as costas apoiadas, os pés no chão, as mãos no colo, respire algumas vezes devagar e profundamente, enquanto começa a relaxar, soltando principalmente os braços e os ombros. Sinta seus braços muito pesados enquanto respira fundo e com regularidade. Agora, respirando normalmente e continuando a relaxar, olhe fixo para frente, mantendo a cabeça no mesmo nível, levantando só os olhos, fixando um ponto no teto ou no alto da parede. Você pode escolher um ponto imaginário no meio de uma área vazia. Olhe para o ponto por 30 a 60 segundos, ou até perceber a sensação de que seus olhos estão ficando pesados, querendo se fechar. Talvez haja uma leve pressão nos seus olhos e pode ser que eles fiquem embaçados ou lacrimejem, mas continue a olhar, mantendo os olhos para o alto. Feche as pálpebras devagar, deixe a cabeça cair confortavelmente para frente e relaxe. Relaxe ainda mais. Comece a contar devagar, de 1 a 5, soltando a respiração lentamente. Quando fala cada número para si. Com cada número, você relaxa mais profundamente. Você sente o relaxamento descer pelo seu corpo. Quando atingir o 5, pare e conte de novo, muito devagar. Relaxando ainda mais. Repita esses grupos de 5, sentindo-se cada vez mais relaxado com cada grupo. Depois dessa contagem, aos poucos, comece a se livrar de pensamentos que o distraiam. À medida que eles entram em sua mente e relaxa ainda mais. Você está acabando com todos os pensamentos que o distraem e com isso entrando num estado cada vez mais profundo de relaxamento. Para relaxar ainda mais, você pode imaginar uma cena agradável, como uma praia ou um lago da montanha. Talvez você apenas observe a cena, talvez esteja nela. Você pode acabar com sua auto-hipnose em qualquer ponto, diz Chase. Simplesmente conte devagar de 5 para trás e abra os olhos quando atingir o número 1. A mente domina a matéria.